falar hoje sobre uma planta extraordinária para Urban Jungle, que é essa aqui que vocês estão visualizando. O nome científico dela é Pentagonia wendlandi. Ela tem essa face quase que meio aveludada, como alguns antúrios, né, que o pessoal chama de velvet touch, toque de veludo. Ela tem nervuras bem definidas e contrastantes com o fundo da folha. As nervuras são claras, dá uma aparência muito bonita. Aqui na base da folha é meio avermelhada, mesmo tonalidade que a gente encontra no verso. Uma linda coloração vermelho tendendo para a cor de vinho. Essa é uma planta da família do café, a família Rubiaceae, que são plantas que existem nas matas tropicais do planeta inteiro. Pentagonia wendlandi é uma planta originária do Panamá. Esse gênero Pentagonia foi batizado em 1845 pelo botânico George Bentham, que foi considerado o maior sistemata do século XIX. A Pentagonia, que deu origem ao nome do gênero, se chama macrofila e foi por muitas vezes confundida com essa espécie, Pentagonia wendlandi. O que elas têm em comum? Elas têm um aspecto ereto, né? E você tem folhas, como se diz em botânica, verticiladas, quer dizer, saindo de um mesmo ponto do tronco. Então, se você olhar de longe numa floresta, ela tem um aspecto de uma palmeirinha. São plantas que não crescem muito, que gostam desse ambiente de sombra. Aqui nós estamos numa área de 80% de sombra, e que é mais ou menos o ambiente que se tem dentro de casa, na Urban Jungle, para as aráceas, para as marantáceas, para as comelináceas, para várias outras famílias que são apropriadas para esse tipo de cultivo. As rubiáceas são uma importante família, portanto, para a Urban Jungle também. A Pentagonia wendlandi, ela foi confundida no início de sua introdução em horticultura com a Pentagonia macrofila. Por quê? Porque ela também é da mesma região do planeta, ou seja, do Panamá, possui folhas tão grandes e no mesmo formato. Agora, ela tem duas diferenças básicas. Uma que vocês podem ver na planta em estado vegetativo, ou seja, sem estar florida. A Pentagonia wendlandi, ela não tem cabinho. Vocês estão vendo? A folha emenda com a inserção dela no tronco. Em botânica, isso é chamado de folha séssil, quer dizer, folha sem pecíolo, folha sem cabinho. E na outra espécie, a Pentagonia macrofila, ela tem um cabinho longo. Isso diferencia as duas espécies de uma forma imediata. A outra característica advém das flores. Como nós não temos exemplares floridos aqui, eu não vou poder mostrar. Eu vou continuar esse vídeo no outro cenário, mostrando um outro exemplar da Pentagonia wendlandi. A Pentagonia wendlandi foi introduzida no Brasil por Roberto Burle Marx, um dos maiores paisagistas do século XX, até hoje uma referência mundial. Essa planta veio do Panamá e Costa Rica para ele através da relação que ele tinha de correspondente e de certa forma dizer de rivalidade com uma outra personalidade do mundo botânico, Robert Wilson, fundador do Jardim Botânico Wilson em Las Cruces, no Panamá. Naquela época era possível intercambiar material botânico e o Roberto Burle Marx introduziu várias espécies no Brasil. Essa, como foi dito, foi através de sua relação com Robert Wilson, no Panamá. É uma planta que pode ser vista, por exemplo, no sítio Roberto Burle Marx. Há exemplares belíssimos e esse aqui é filho de uma delas. Essa planta aqui tem 10 anos em cultivo, eu plantei a partir de semente. Temos vários exemplares, como já foi mostrado nesse vídeo. São matrizes de mudinhas pequenas que nós estamos produzindo agora. Bom, agora eu vou mostrar para vocês as mudinhas de Pentagonia wendlandi que a gente produz. São plantas aqui com pouca idade. Elas crescem desde que fornecido um ambiente para ela com um substrato bem aerado, rico em matéria orgânica, ou seja, que a maioria das aráceas gosta, e um pouco de umidade, elas crescem rapidamente, principalmente na estação mais quente que a gente vai entrar. Estamos saindo do inverno agora.
São bem coloridas já nessa fase, ó. Elas têm a nervura central cor-de-rosa, a face de baixo, que em botânica se chama face abaxial, vermelha, e elas podem ser mantidas por muitos e muitos anos como planta de vaso. Vocês viram aquelas plantas no início do vídeo? São plantas matrizes, mãe dessas, têm 10 anos de idade, ou um pouquinho menos, e são plantas pequenas ainda. Plantas que podem ser perfeitamente mantidas em vasos. Então quem tiver uma mudinha jovem dessa, vai poder manter ela como planta dentro de casa por muitos e muitos anos, trazendo beleza, harmonia e cor para a sua urban jungle.